Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ele saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas do linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, no posto, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A Páscoa nós a celebramos praticamente todo domingo quando rezamos ou cantamos o Glória, porque no Glória exatamente é o hino, a vitória da vida sobre a morte, mas não é um hino assim vazio, é um hino muito claro que explica. Praticamente depois levo o folheto para casa e pode meditar hoje, dia de Páscoa, aquilo que a gente às vezes reza sem nem prestar atenção, não é? Quantos anos que a gente continua rezando na igreja. E este hino fala um monte de coisas. Paz na terra, os homens, Senhor, Rei, Deus, Pai, tudo bem. Nós vos bendizemos porque, nós vos glorificamos porque, nós vos damos graças porque, por vossa imensa glória. Até aí, nós ficamos que nem os pagãos. Os pagãos também davam glória a Deus. Davam glória aos deuses que eles tinham criado. Quando São Paulo foi a Éfeso, os vendedores das imagens da deusa Artemis viram que o povo se convertia ao Deus de Israel, a Jesus Cristo, e não vendia mais. A nossa grande Deus, Artemis, que é o grande Deus que nos salvou até agora, etc. Eles também davam glória a Deus. Como muitas vezes, desculpa, não quero ofender ninguém, não, mas nessa igreja, glória, e viva! O quê? Você sabe por que grita e viva? Se você não sabe por que grita e viva, por que grita e viva? Cadê a sua cabeça? A sua liberdade? Precisa ter uma consciência muito clara para gritar e viva. Se você sair de uma cama, se você sair de uma doença, e viva! Aí sim, tem motivo. Estou andando, estou caminhando, estou com saúde. Então devemos saber por que gritamos ser vivo. É um grito de alegria, claro. Por vossa imensa glória, Jesus Cristo, Filho unigênito. E aqui que entra a história. Aquele homem, Jesus Cristo. Os gregos querem a sabedoria, inventar as filosofias para alcançar Deus. E eu tive que estudar
2 anos de filosofia para poder entender a teologia. Foi aí que perdi a fé. Ou perdi. Tive que recriar nas dores a minha fé. Nos apresentaram Aristóteles, Platão, nos apresentam outros filósofos para nos explicar o quê? O sentido da vida. Foi o único 2 que tirei na minha vida. Único 2. Quando comecei a estudar filosofia. Lembra ainda agora, em latim. Qual é esta filosofia? O que é a filosofia? A busca da verdade. Coitada das crianças, coitada das pessoas simples, como é que eu vou encontrar a verdade? Coitada dos índios, como é que eu vou encontrar a verdade se não conheço Aristóteles, não conheço Platão, não conheço a filosofia, não? E foi hora de muitos anos. Na própria missionariedade da igreja, que não se apresentava Jesus Cristo, se apresentava uma filosofia que o povo nem entendia. E veio esse homem que simplesmente, se a filosofia é a busca da verdade, e você faz cursos, um monte de anos, não? Agora estão se espalhando. Porque deixamos a Cristo, fonte de água viva, isto Deus já falou. Só 2 pecados cometeu a humanidade. Você sabe quais são os 2 pecados? Não? 2. Deixaram a mim, fala Deus, fonte de água viva. E cavocaram para si poços ocos que não retêm as águas. Os ídolos que nós criamos. Mais uma vez, ontem, estava assistindo o jornal, o Papa falou para o povo não se perder na tecnologia. Mas desde quando? Um brinquedinho que nem tecnologia, que é brinquedinho. Eu que estou velho, não sei brincar mais. As crianças brincam muito melhor do que eu com a tecnologia, não é? Muito melhor. É um brinquedinho. E a gente se exalta. Estamos no mundo tecnológico. Um mundo adiantado. Um mundo desenvolvido. Conseguimos fazer cirurgias com o robô. Talvez precisa ser mais ignorantes para sermos mais simples. Não enaltecer as obras de nossas mãos. Esses são os poços ocos que não retêm as águas. As obras de nossas mãos. Porque a verdade é simplesmente uma pessoa. É uma pessoa. Ou você ama, ou você rejeita. Não tem outro sistema. Aí as pessoas simples, aí as crianças, aí as pessoas sem cultura nenhuma, sem conhecer a filosofia grega, sem conhecer a teologia, sem conhecer o mundo, pode encontrar a verdade. E que a verdade não é uma formulação mental. A verdade, simplesmente, é o porquê da vida, o porquê, o sentido da vida, e, logicamente, de tudo aquilo que nós procuramos na vida. Aí que começa a entrar em confusão a nossa mente. Porque eu acho que o dinheiro vai dar sentido à minha vida. Então, aí que entra o chilique dentro da cabeça. Porque eu acho que os prazeres físicos vão me dar sentido na minha vida.
Porque o comer ou beber vai me dar sentido na minha vida. Eu vi outra notícia que a gente fica assustado. Não dá mais para ficar assustado, mas mesmo assim me assusta. Sexta-feira Santa, o jejum da igreja, que deveria ser jejum, bacalhoada. A pessoa, é divina esta bacalhoada. É divina, tá? Eu ia falar uma palavra, desculpa. É divino, a bacalhoada. Quero ver divino quando você está doente, e quando a tua vida está no fim, e quando a morte te domina, ou domina um teu ente querido. Se a bacalhoada resolve o problema. Quando você se perde na embriaguez, na droga, e perde e joga fora toda a tua existência, se a bacalhoada resolve o teu problema. Compreende? Então, enquanto os gregos queriam a filosofia, queriam a sabedoria, e os judeus, os judeus que tinham sido preparados como povo eleito, daquela raça tinha que nascer o Filho de Deus. Eles queriam o quê? Milagres. Dá um sinal. Se tu és o Filho de Deus, faça um sinal. Até Herodes ficou feliz de ver, porque ia ver Cristo. Esperava que ele fizesse algum milagrinho, não é? Na frente dele. Como já falei. O drama de Cristo não foi ser crucificado na cruz, mas ter virado palhaço de circo. Palhaço dos reis. Para mim esta é a maior ofensa que a humanidade fez a um Deus. Porque naquele homem, gente, era o próprio Deus. Nós que dizemos que tememos a Deus, que honramos a Deus, mentira, mentira. Nós o fazemos palhaço. Como fizeram de Cristo um palhaço. Vendaram os olhos dele para adivinhar quem o estava batendo. Mas como ele tinha o sentido da vida, ele foi em frente. E ele tinha o sentido também do universo. Porque o universo todo foi criado em Cristo. Ou você acredita ou você não acredita. Aqui não tem solução. É um ato simples, um ato de fé. Ou você acredita que o universo todo, para ter o seu sentido, a terra toda, a criação toda, e nesta criação vale o bem e o mal, a vida e a morte. E vocês podem ver então que a fé cristã não é tão complicada, mas também não é tão confusa. Ela é muito clara. Porque em Cristo existia a vida. E tudo que foi feito nele, fala São João, era vida. Quer dizer que tudo que for feito fora de Cristo é morte. Mas é nós. Aí que entra a nossa história. Se eu acredito que o que foi feito em Cristo é vida, eu também faço parte do mundo. Mas também eu faço parte de Cristo. Aí que está, o ser humano. Porque Deus se fez homem. E ele entrou na história como ser humano. E como ser humano ele entrou a fazer parte da nossa história humana. Uma história que para nós é breve, curtíssima. Para o mundo também é breve, curta. Porque 1000 anos para Deus é como o dia de ontem que passou.
Então se diz que quer descobrir bilhões, milhões de anos que foi feito Deus, e que dão risada da simplicidade da Bíblia, porque Deus criou em 7 dias o universo, não? Aí vem a ciência com a sua... E podemos ter bem claro, não? Que depois sempre dá com os burros na água, que nem Nietzsche, o grande homem, que quis exaltar o ser humano. Você sabe bem a história de Nietzsche, não é? Muito deve ter ouvido falar. Mas invadiu a filosofia, o pensamento de tantos anos atrás. Quis exaltar o ser humano. Gostava que ele era filho de um pastor luterano. E dizia que queria que a igreja lhe cantasse hinos mais alegres, porque a igreja era triste. Também os judeus queriam um Cristo mais alegre. Também. Mas São Paulo fala que nós anunciamos Cristo e Cristo crucificado. Se não houver esta conexão entre nós e Cristo, porque o mal existe. Nós damos como origem do mal uma palavra que se chama pecado. Como pelo pecado o mal entra no mundo, assim, por outro homem, Cristo, a vida entrou no mundo. Então veja, quando fala, Maria, me diga o que você viu no caminho. Vi uma coisa espetacular, linda de morrer. O quê? A vida e a morte que lutaram no duelo digno de se ver. A vida venceu. O Cristo ressuscitou. Venceu a morte. Então, por Cristo, veja bem. Você me perguntava como apresentar Cristo, né, Jandirine, aquela vez. Nós sabemos apresentar, uma vez que a catequese Cristo Rei, não é? Lembra? Nós não sabemos mais nem apresentar para as crianças, que ficam encantadas com as verdades. Eu fiquei encantado a primeira vez no cristianismo, quando uma professora, ela veio falar de um homem que tinha ressuscitado um menino morto. Foi o meu primeiro encanto com o anúncio do Evangelho. Já tinha sido batizado, porque a gente é batizada criança. O mundo apresenta os heróis, não? Todos somos heróis. E quem vence a morte não é um herói, não. O que é? Desculpa a expressão. É uma merda. Vence a morte, não é herói. Só se fizermos grandes atos, ganhamos um jogo de futebol, ganhamos uma Copa, aí, campeão do mundo. Vence a morte, é uma merdinha qualquer. Como vocês podem ver, então, que a gente não medita em profundidade sobre a pessoa de Cristo. Ele não é uma realidade para nós. E por que da cruz? A medicina não se explicaria isto. Entende? Eu já falei domingo. Para não chorar sobre a chaga de Cristo, eu acho que muita gente deve ter chorado durante a Semana Santa. As apresentações da paixão de Cristo, a gente chorava porque Cristo sofreu. Não sou eu que vou falar isto, gente. Foi o próprio Jesus que falou. Quando as mulheres estavam chorando lá, não chore por mim. Não tenha compaixão de mim. Ele falou. Para não ter compaixão dele. Porque ele tinha consciência plena daquilo que estava realizando. Ele iria realizar a comunhão total com a humanidade toda. E naquele momento de angústia que a gente fica angustiado, até muitos santos ficavam nesse sentimentalismo. É difícil sair do sentimentalismo. A gente está à flor da pele, o sentimentalismo. Nos acompanha até a morte. Mas mesmo assim temos que ir mais em profundidade.
naquele momento em que ele falou: meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento estava nele, não Jesus Cristo, a pessoa. Estava eu, você. Porque naquele momento ele realizou a comunhão com o pecado. Com o pecado. Não adianta se é vida, gente. Se o antibiótico não entrar em comunhão com o nosso corpo, não adianta nada tomar antibiótico. Não adianta. Porque ele tem que ser contra o vírus, tem que combater o vírus. Então, se Cristo não entra em comunhão conosco, não adianta. Por quê? Aqui vem outra parte do glória. Por que louvamos a Deus? Por quê? Vós, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo. Quantas vezes a gente fala, não vou pecar mais, e sempre dá com os burros na água. Sempre damos com os burros da água. Continuamos a fazer as mesmas besteiras. Ele tira o pecado do mundo. Quantas vezes nas confissões vêm as pessoas, que até nas confissões, veja bem, prometer de não pecar mais. Tá, não está? Era 5 condições, como é que era? Lembra para mim? Exame de consciência, confissão dos pecados, prometer não confessar mais. Depois fazer a penitência. Eu não dava penitência, imagine que com Ave Maria você vai pagar os pecados. Quem pagou o pecado foi ele lá na cruz, não é uma minha Ave Maria que eu vou pagar. Depois, prometo que não vou fazer mais. Mentiroso, jamais um pecado. Mentirosa, de marca maior. Como é que um aleijado pode prometer de não tropeçar? Gente, tem que ser claro para nós. Se me promete que você vai rezar, vai procurar Cristo no teu coração, Ele tira o pecado do mundo. Então é fácil, gente. Não é complicado. Deus não nos pede o impossível. Se somos dominados pelo pecado, Ele não nos pede de não sermos escravos do pecado. Nós somos escravos do pecado, do mal. E o último dos males é a própria morte. Somos escravos da própria morte. É uma coisa muito real. Porque o pecado tem todas as duas dimensões. Na dimensão física, psíquica, intelectual, afetiva, etc, etc. Não, somos dominados. Então, Ele que tira o pecado do mundo. Por isso que São Paulo anunciava Cristo é Cristo crucificado. Porque sem aquele instante, Ele foi uma oferta livre. Outra discussão que tanto se discute, pelo amor de Deus, se foram os judeus, até o Papa teve que desculpar os judeus que não mataram Cristo, foram os romanos. Gente, quem matou Cristo foi o pecado, quer dizer, fomos todos nós que condenamos Cristo à morte na cruz. Não foram nem os judeus nem os romanos, foi a humanidade. A humanidade. Mas foi uma condenação que Ele escolheu livremente. Para isso eu vim. Para isso eu vim. Para tirar o pecado do mundo. Para tirar o mal do mundo. Então foi naquele instante que gostaria, eu sou curioso, de saber como aconteceu, mas um dia Deus vai me revelar isto. Como Ele conseguiu entrar em comunhão com a humanidade toda. De todos os tempos. De todos os homens. Aí todo o mal da humanidade foi dentro do coração de Cristo. É por isso que ele se sentiu abandonado. Porque ele sentiu o mal.
E toda vez que a gente sente esta tristeza, essa angústia, esta amargura, este vazio, tudo que possa passar dentro do coração, lembremos que naquele instante Cristo fez comunhão conosco. E só você naquele instante, quando se fala tanto de Jesus abandonado, nós não temos entendido grande coisa de Jesus abandonado. Pensamos que vamos procurar Jesus abandonado de alguém que está doente, etc. Também. Mas Jesus abandonado está dentro da minha alma. Sou eu, melhor, que estou dentro da alma dele. Este é Jesus abandonado. Sou eu que estou dentro dele. Ele podia fazer isto, lógico, porque ele é Deus. Estava assistindo um filme na cultura de vez em quando, assistindo, que bonito. Na Etiópia, quando anos atrás instalaram o sistema comunista, então foram pegando toda a criançada, adolescente. Você sabe ter deste problema dos meninos soldados lá na África. Então pegavam e quando não conseguiram, batia nele e matava. É uma mãe que grita. Aí consegui compreender mais ainda como é que Cristo conseguiu e tomou sobre si os nossos pecados. Uma mãe que grita, me dê, para o filho, me dê a sua dor. Me dê a sua dor, que não queria que o filho sofresse. Me dê a sua dor. Este é Jesus abandonado. Tomou dentro de si as nossas dores, de todo sentido, gente. O nosso enjoo da vida, o nosso enjoo da mente. E se nós conseguirmos, por um ato de fé, entrar em comunhão com Ele, Ele nos dá a sua graça. Ele nos dá a sua vida. Coisa que ninguém consegue fazer. Uma mãe podia gritar, porque era a vida com vida. Era a vida que ela tinha gerado. Deus pode gritar porque é a vida que Ele gerou para nós, seres humanos, e Ele se fez homem. Mas a história não termina na cruz. Porque, como disse, Deus, se Ele é verdade, existe uma lógica. E Ele é o super-herói da vida. Finalmente, vence a morte, último mal, e nos dá. Eu vou tirar a palavra esperança, porque na nossa cultura esperança é um tomara que aconteça, não é? Não é mais ou menos isso? Tomara que aconteça, não. O nosso futuro. O nosso futuro. Porque sem futuro não há presente. Sem futuro você não estuda. Quantos cursos você fez no estrangeiro, no frio? Por quê? Tem um futuro, não é? Teria feito aquilo se não tivesse um futuro? Não. Sem futuro nós não sofremos no hospital. Sem futuro de sarar, de ter uma vida. E a humanidade não tem futuro. Pode ser uma ilusão. Podemos criar sonhos. Pode. Tranquilo. Diz alguém que os sonhos acabam quando nos despertamos, não? Que os sonhos vivem durante a noite na nossa mente. Despertamos, acabam os sonhos. Mas, se Cristo ressuscitou, não é um sonho. É uma realidade. E o futuro do ser humano qual é?
alcançar a sua plenitude. O paraíso, até estava lendo numa revista muito conceituada, cristã, nós teremos os campos. Que paraíso mais estúpido! Que paraíso mais estúpido! Os campos não preenchem a minha alma. Pode preencher os meus olhos, os meus sentidos, as flores. Mas não preenche a minha alma, não preenche a minha inteligência. Eis porque Nietzsche quis ser o homem por si mesmo. Enaltecido o homem por si mesmo. Sem Deus. O homem sem Deus. Você sabe como ele morreu? Ninguém sabe? Louco. Era lógico. É lógico. Que se a mente não alcança a verdade, ela enlouquece, gira no vazio. É uma coisa muito humana, como vocês podem compreender. Não tinha outra solução a não ser morrer louco. Porque a mente é feita para alcançar a verdade. A alma é feita para alcançar o infinito. As coisas humanas não bastam para a nossa alma. Fizeste-nos para vós, ó Deus. E o nosso coração estará inquieto, insatisfeito. Nós podemos comer todas as comidas da terra. A nossa alma sempre estará vazia. Porque ela foi feita para o infinito. E quem nos pode dar o infinito com estas palavras? Ou a vida divina é Deus. E quem trouxe Deus à terra foi Cristo. Eis porque o paraíso, o que é? É a realização plena, total, da pessoa humana. Este é o paraíso. Vocês pais não querem a realização de seus filhos? Não? As crianças não querem a realização, a gente faz dos seus sonhos. E Deus nos apresenta na sua fé a realização da nossa existência. Então aqui entra a nossa história na história de Cristo. Por isso que São Paulo fala claramente: se a nossa vida está escondida, preste bem atenção, com Cristo em Deus. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então nós já estamos em Deus, em Cristo. Busquemos as coisas lá do alto. Porque são as coisas que somente podem realizar e preencher a nossa vida. Aí sim, se compreendermos isto, e se procurarmos isto como ato de fé, será um processamento vagaroso, lento, quanto quiser. Feito aos tropeços, o como, quanto quiser. Feito até com momentos de gritar: meu Deus, por que me abandonaste? Tranquilamente, porque se nós estávamos em Cristo e Ele falou aquilo, por que me abandonaste, que eu estava nele? Nós também vamos dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Não, eu sou pequenininho, mas vamos dizer. Mas, apesar de tudo isto, Jesus falou: Pai, vou deixar de viver esta hora? Não. Doutor, estou com medo, você vai me rachar aqui? Vou. E fala claro: vou. Doutor, vai me abrir toda a barriga? Dói. Vou. Com o maior carinho do mundo. Vai abrir com o maior carinho do mundo. Assim Deus me coloca na cruz com o maior carinho do mundo. Vou, porque eu quero te dar uma vida não simplesmente humana, porque em Cristo eu te fiz meu filho para a eternidade, vencedor dos males e da morte, não somente, mas
resplandecente de luz, diante do qual o ser humano, os próprios anjos, vão abaixar a cabeça, porque o ser humano será enaltecido mais do que os próprios anjos do céu. E nós fazemos parte desta raça humana, e desta raça humana fez parte Jesus Cristo. Eis porque nossa ressurreição é o testemunho mais claro da vitória sobre os males e da certeza que Deus não pode ser vencido pelo mal, como a luz não pode ser vencida pelas trevas.